Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer estarmos aqui novamente. Antes de a gente começar o nosso programa, dizer qual é o tema de hoje, devo comunicar que amanhã estou indo para o Rio de Janeiro, onde neste sábado, lá no Espaço Rio, na Avenida Rio Branco, 81, 18º andar, eu vou estar ministrando o workshop Terapia dos Fractais, sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Quem ainda quiser participar, escreva para fractaisrio@gmail.com solicitando informações e como se inscrever. E no domingo, das 15 às 17 horas, estarei em Nova Iguaçu, dando palestra lá no Grupo Ufológico da Baixada Fluminense. As informações também você consegue através da internet. E hoje nós, como o assunto é muito bom, eu não vou falar muito no começo, eu já vou apresentar para vocês o Dr. Antoine Chrysoverghis. Boa noite, Dr. Antoine. Boa noite, obrigado. Prazer imenso estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. O Vida Inteligente, vocês sabem que foca sempre sair da mesmice, desmistificar e desmitificar e trazer coisas boas que a maioria das televisões abertas não fazem. Como nós não temos comercial, não temos absolutamente nada e temos toda a liberdade, nós trazemos sempre assuntos de utilidade pública. E nós convidamos o Dr. Antoine Chrysoverghis para falar, entre outras coisas, de um assunto muito sério que trata desta estrutura que está aqui falando com vocês. Eu só estou aqui conversando com vocês porque eu tenho uma estrutura óssea, aparentemente íntegra, e que mantém esse meu corpo físico em pé. Doutor Antoine, o senhor é ortopedista e traumatologista. Quais são os problemas mais frequentes que o senhor tem? Claro, todo mundo sabe que um traumatologista, um ortopedista, cuida da parte óssea, de traumas, de acidentes, essas coisas tais. Mas eu sei também que muita gente procura ortopedista exatamente de problemas de deterioração, problemas de coluna, problemas de ossos. Quais são hoje os maiores problemas da nossa população aqui no Brasil? Muito bem. Considerando os traumatismos que vão diretamente para os hospitais e para as clínicas de pronto-socorro, a maior afluência de pacientes para os consultórios médicos são aqueles que levam por um motivo de dor. E a coluna, ela acomete em torno de 80% da população adulta em termos de dor acima dos 30 anos de idade. Abaixo disso, acomete um percentual menor, mas também um percentual bastante grande. E na criança, então, também acomete a coluna, mas também num percentual menor. Dor nas costas significa problemas de todas as naturezas, desde problema de coluna até problemas viscerais, seja pulmonares, seja de estômago, seja de rim, seja de pâncreas. Reflete dor nas costas? Reflete dor nas costas. Seja de problemas de anexos femininos, ovários, ou útero, problemas do pélvicos, aneurismas de aorta abdominal. Então, nós temos um mundo de patologias que provocam dor nas costas. E por isso que a dor nas costas é um assunto que merece uma atenção muito grande, exatamente para poder diferenciar a origem. Eu costumo dizer que a primeira prioridade de todas no atendimento de uma pessoa que procura o médico por causa de dor é o diagnóstico. Sem diagnóstico não adianta querer tratar alguma coisa. Muitas vezes o remédio desse paciente não é remédio. Então, primeiro um diagnóstico adequado, para depois se preocupar no controle da dor. Tirar da dor, a terceira preocupação é não deixar a dor voltar. Não adianta também hoje, semana que vem, estar com a dor de novo, como acontece com esses casos crônicos de dor nas costas, e as pessoas vivem perambulando por médicos e consultórios, exames e remédios, e nunca resolve o problema. Então, eu digo sempre, começou errado, vai errado a vida inteira, começou certo, vai certo a vida inteira. Quarta prioridade, começar a preparação dos anos que faltam para chegar no 100. Eu digo 100 com uma tranquilidade assim bastante grande, porque a longevidade hoje é uma realidade. Agora,
como chegar lá? Inteirinho ou caindo aos pedaços? Nossa obrigação é preparar esse caminho. Até onde nós vamos, nosso amigo lá em cima que sabe. O senhor estava falando agora da questão de... Hoje, nós estávamos conversando nos bastidores e eu, por exemplo, passo mais de 10 horas por dia na frente de um computador. Claro que nós não temos, eu principalmente, aqui eu assumo aqui também, eu não tenho uma postura adequada sentado no computador. Ou você fica na ponta da cadeira, ou você fica com o corpo envergado. Os problemas que isso pode causar, a questão postural nisso tudo que o senhor falou, principalmente na questão da coluna, das dores nas costas. Então, veja só, todo excesso é prejudicial. Sentado demais, em pé demais, caminhar demais, esforços demais e, no caso de trabalho demais, estresse demais, comida demais, tudo isso, tudo que é demais é ruim. Então, nós precisamos nos habituar a dosar esses excessos, evitar tudo que possa trazer algum tipo de prejuízo, para podermos evitar as consequências desses excessos. Postura adequada é aquela postura que nós adotamos, ideal, hein? Postura ideal, é aquela postura que nós adotamos com o máximo de rendimento e com o mínimo de gasto calórico. Quando a gente tem musculaturas fracas, quando nós temos musculaturas curtas, quando nós temos acentuações de cifose, que é a corcunda, quando nós temos acentuação de lordose, tronco deslocado para a direita, para a esquerda ou para trás, posições antiálgicas que a pessoa adota, posições muitas vezes até esdrúxulas, para poder encontrar um alívio da dor. Então, esse tipo de postura desequilibra a pessoa e exige da musculatura um trabalho muscular muito mais acentuado para manter essa pessoa de pé. Esse músculo que trabalhou demais, ele entra em fadiga, fadiga leva a dor. A dor leva a contratura muscular, fadiga, fadiga, dor. Fica um ciclo vicioso. Então, muitas vezes a dor está lá na região lombar, o músculo bem retesado, e a pessoa pensa que o problema dele é muscular. Então, eles chegam muitas vezes e perguntam, mas é músculo ou é a coluna? Então, o problema sempre está na coluna, o reflexo está no músculo. Opa, isso é importante. O problema sempre está na coluna. O reflexo está no músculo. Porque o músculo entra em contratura para limitar o movimento. Porque se mexer em excesso, aumenta mais a dor. Então, muitas vezes a pessoa anda toda arcada, curvada, torcida para um lado, porque ela fica se porque o músculo... melhor, né? Protege ele naquela posição. Só que o organismo não sabe que essa contratura prolongada leva o músculo à fadiga e a fadiga leva a dor. Dor mais contratura, mais fadiga, mais dor. E esse ciclo vicioso tem que ser cortado. Nós estávamos falando antes do programa começar aqui, na questão que isso eu achei importante, cabe bem naquilo agora que nós estamos falando. Como é que as pessoas sabem qual é a postura melhor de cada situação? Não existe educação para isso. Não sabem. Então como uma pessoa pode saber? Um diz que tua coluna tem que ficar ereta e não sei o quê, mas logo assim você não aguenta. Mas veja, sentar erecto, sentar esticado. Eu não dou 5 minutos para a pessoa ficar com dor. Sim. Por quê? Ele fica esticado às custas de um trabalho muscular contínuo. E o músculo cansa, e aí vai dar dor. Entendesse? Então, o ideal é sentar confortavelmente, cuidar com a altura da cadeira, ou a profundidade da cadeira em relação à altura das pernas, para não haver pressão excessiva de um lado e de outro, com a cadeira, com a bacia ligeiramente para frente do encosto e as costas apoiadas. Esse é o caminho ideal. Agora, por melhor que seja a postura adotada sentado, a partir de um determinado momento, a pessoa começa a jogar o corpo para um lado, jogar o corpo para o lado, porque ele procura posições mais confortáveis para poder se proteger. Agora, o ideal é aquilo que eu digo sempre. Muito tempo sentado machuca, muito tempo em pé machuca, caminhar mais do que aguenta machuca, esforços mais do que aguenta machuca. E, partindo para outras causas de dor,
Dormir de barriga para baixo machuca, dormir de barriga para cima machuca, dormir sentado na frente da televisão machuca, ler deitado machuca, ver TV deitado machuca, serviço curvado machuca, pegar coisa do chão curvado machuca. Enfim, existe um sem número de situações que agridem. Para a dona de casa, o serviço de casa é extremamente agressivo. Tudo machuca. Lavar roupa, lavar louça, varrer, encerar, arrumar a cama, passar roupa, secar louça, aspirador, feiticeira, plantar, capinar, jardinar, tudo isso machuca. Então, o que a gente recomenda? Se tiver que fazer, faz um pouco, descansa, faz um pouco, descansa, e assim vai indo. Separa os trabalhos. Segunda-feira uma coisa, terça outra coisa, quarta. No fim da semana fez tudo e não se agrediu. O ser humano, o senhor estava falando isso tudo. Aí, então, eu estou com dor aqui, ajeito na cadeira, não dá certo, o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele remedinho mais vendido do mundo, né? Enganador. Enganador ali, que é o relaxante muscular. Enganador. Aí pronto, passa, alivia, tudo bem, e eu estou provavelmente maquiando um problema, não é isso? Exato. Está escondendo os motivos da dor. Agora, veja bem, a gente vê na TV muitas vezes propaganda de medicamentos. Em caso disso, usa isso se persistir o problema. Ele diz só se persistir, ele não manda procurar um médico. Geralmente, as dores que vêm e vão embora, em princípio não preocupam. Agora, as dores que vêm e ficam, mesmo tomando remédio, vai para o médico. Outra coisa que, já que nós temos que falar, antes da gente entrar nos outros assuntos mais profundos, uma coisa que todo mundo faz hoje, principalmente os jovens e senhores na minha faixa etária também, né? É a tal da academia. A academia é um perigo se não tiver orientação, não é isso, doutor? Veja, principalmente na questão, na estrutura óssea. Na minha concepção, exercício errado na hora errada é encrenca. Exercício certo na hora errada é encrenca. Exercício certo na hora errada é encrenca. E o errado na hora certa também é errado. Então, tudo precisa o seu tempo. Então, é preciso, na hora do exercício, começar com os exercícios específicos para a coluna, para preparar essa pessoa, para depois falar em Pilates, RPG. Como é que é? O primeiro passo qual é? Específico para a coluna? Exato. Quer dizer, qualquer academia... Não, o médico orienta quais os exercícios próprios para aquela situação. E o que nós precisamos em termos de coluna? Duas coisas básicas, fundamentais. Estabilidade e equilíbrio da coluna. Sim. Na coluna lombar, que é na cintura, onde ocorrem a maior parte dos problemas de dor, o principal exercício, quando chega a hora do exercício, porque não adianta com dor querer fazer exercício, é um desastre. Mas quando a dor já está controlada, o principal exercício para estabilizar a coluna é o fortalecimento muscular abdominal. Por quê? O paravertebral, os músculos das costas, são músculos antigravitacionais, são músculos muito potentes, como é a panturrilha, sim, a coxa, a nádega, e os músculos das costas são muito potentes. Na frente, a coluna é estabilizada pela barriga, pelo músculo abdominal, só que ele é muito fraquinho, porque ele não é antigravitacional. Então, ele não desenvolve com essa atividade de caminhada, como todo mundo pensa que caminhar é ótimo para a coluna. Caminhar é ótimo para o coração, respiração, circulação, colesterol, triglicerídeo, para a glicose, para o estresse, para a cuca, para os músculos. Alguns ossos é bom para a prevenção de Alzheimer, extremamente importante, segundo pesquisas mais recentes. Então, caminhar é ótimo. Agora, passou do ponto, vai dar dor nas costas. Então, pode e deve caminhar obedecendo limites, mas, em termos de coluna, precisa estabilização e equilíbrio. Estabilização com fortalecimento muscular e equilíbrio com alongamento muscular dos grupos musculares envolvidos na dor nas costas. Então, antes de começar, toda pessoa que começasse numa academia, ela deveria começar com reforço da coluna, digamos assim? Não. Não? Como é que é o termo certo? Então, as academias normalmente o que fazem? Pedem um atestado médico. Um atestado, que você está apto a fazer exercício físico. Como as piscinas pedem um atestado médico. Isso, para ver se você não tem micose. E todo mundo vai lá no conhecido e pega um atestado médico. Mas como é? O médico não viu se tem problema ginecológico, se tem corrimento vaginal, se tem lesões de pele, se tem... E todo mundo leva um atestado e vai fazer a piscina e etc, etc. E na musculação a mesma coisa. Então, eu
forneço muitas vezes atestado para pessoal para academia, quando chega a hora da academia. Mas ali eu digo, condições ortopédicas para ir para a academia. Eu não sei se o coração dele é bom, eu não sei se ele tem outros problemas tem exercício clínicos específico para isso. Então, para satisfazer a academia, eles aceitam, a academia aceita. Então, eles deveriam pedir, pelo menos, para o cardiologista, pelo menos para o ortopedista. Então, eu digo, condições ortopédicas para a prática de atividade física, compatíveis com a idade, obedecendo limites e sob orientação especializada, porque aí a gente joga responsabilidade também para a academia. Você que está nos assistindo agora, você deve fazer academia. Pediram isso aqui para você alguma vez? Tenho quase que certeza que não. Tem fisioterapeutas lá, tem professores de educação física. Eu tenho um filho professor de educação física, mas meu filho é professor de educação física, ele não pode dar um atestado médico ou, apesar dele conhecer anatomia, tudo, ele não é um médico para poder atestar ou indicar qual é o exame mais apropriado que você deve fazer antes de você fazer um exercício físico. Para que quem vai fazer academia, ele está buscando um resultado, mas tem que buscar um resultado com segurança. Não adianta. Agora, para completar a tua pergunta, eu diria, é obrigatório. O segredo da vida saudável é movimento moderado. Não digo aqueles excessos de pessoas que fazem excessos de esforços para ganhar massa muscular, que tomam anabolizantes e tomam aquelas bombas. Isso é querer se enganar. Isso não é buscar saúde, isso é buscar encrenca. Então, movimento moderado e regular. Não adianta a pessoa ir lá, ficar uma semana embora, ficar um mês e ficar um ano fora. Isso não adianta nada. Então, a pessoa precisa estar orientada para fazer os exercícios e é obrigatório fazer exercício. Não tem saúde sem exercício. É bom para o coração, respiração, tudo aquilo que eu já disse anteriormente. No meu tempo e no seu tempo, nós somos jovens ainda, mas eu, por exemplo, adorava e me lembro muito bem, o senhor deve lembrar muito bem, quando na nossa casa, eu morei em São Paulo, o senhor morou aqui, né? Deixava aquele litro de leite de vidro, em São Paulo. De vidro, né? Lembra de vidro? Então você tirava aquele lacrezinho, você colocava, fervia, dava aquela crosta, aquela coisa bonita que eu adorava. Gordurosa, mas não tem problema. Então, o que eu quero chegar ali, naquele tempo nós tomávamos leite de verdade. E a gente sabe que o leite é um grande fornecedor de cálcio, não é isso ou não? Correto. Tá. Hoje eu vou tomar, ou seja, todo mundo por causa desse negócio que nós estamos falando, academia, emagrecimento, não sei o quê, dividiram o leite em N tipos. C, não sei o que lá, e você pega um leite que dá até para ler a sorte, que ele é transparente, né? Esse leite C é incrível. Esse leite pasteurizado não, que era aquele tempo, esse leite hoje que é longa vida, esse leite processado, que o senhor deve tomar também, já tomou, ele tem o mesmo cálcio que esse leite que nós estamos falando aqui do passado tem? Ou não? Veja bem, a gente pode dizer... Cálcio está em um monte de coisas, né? 2 grupos, pelo menos, de leite. O integral Sim. E o desnatado. O leite desnatado tem mais cálcio do que o integral. Sério? Sério. Então, um copo de leite, a diferença é pequena, mas é mais no desnatado do que no integral. Então, um copo de leite tem em torno de 278, integral, miligramas de cálcio. Sim. E o leite desnatado, ele tem 288. Puxa. É uma fração um pouquinho maior. O que importa, na realidade, quando a pessoa não tem problema de intolerância à lactose, é fazer o uso regular. Existem algumas correntes de pessoas que dizem que o leite é proibido, que o leite não pode, mas assim, todos os congressos nacionais e internacionais que a gente vê, eles estimulam o uso do leite regularmente como prevenção para perda de massa óssea. E junto com o leite, claro, pode ser o derivado do leite, não é só o leite, para poder procurar. E tem muitos outros alimentos que não tem nada de leite e são ricos em cálcio. Quanto nós precisamos de cálcio por dia? Veja, em torno, para pessoas normais, em torno de 800 miligramas de cálcio por dia. A gestante já precisa mais do que isso. O idoso já precisa mais do que isso. E
depende muito da dosagem da vitamina D. Não sei se queres falar nisso agora. Claro, podemos falar, vamos entrar, estamos falando. Tem associação cálcio e vitamina D. Todo dia eu recebo pessoas que dizem, com osteoporose, mas eu tomo leite de monte, eu faço exercício de monte, eu como queijo de monte e estou com osteoporose. Não pode. Pode. Por quê? Porque vai ver a vitamina D tá abaixo do mínimo necessário. Então, é preciso entender que o cálcio só é absorvido na presença da vitamina D. Olha que importante isso. Não tem vitamina D, não tem absorção de cálcio. E a vitamina D está onde, especificamente? Aí vamos chegar lá. Tá. Mas assim, na sequência desse raciocínio, o que eu vou dizer para ti? Não tem vitamina D, não tem absorção. Não tendo absorção, chega pouco... Não tem absorção mesmo? Não, absorve pouco. Absorve pouco. A maioria você mas acaba não eliminando. Suficiente. Sim. Então, não absorvendo o suficiente, chega pouco cálcio lá no sangue. De imediato, chegando pouco cálcio no sangue, há um estímulo das paratireoides, que são glândulas próximas da tireoide, mas não tem nada a ver com a tireoide. E a paratireoide fabrica o paratormônio. E o paratormônio tem a função de ir lá no osso, pegar o cálcio que está faltando no sangue e botar no sangue. Então, a dosagem do cálcio no sangue está sempre normal. E muita gente fica assim, não, eu estou tranquilo porque meu cálcio no sangue está normal. Mas está normal por quê? Porque o paratormônio está tirando o cálcio do osso e botando lá no sangue. Uma hora vai acabar, né? Se você não... O osso vai enfraquecendo cada vez mais. Então, por que não pode faltar cálcio no sangue? Batimento cardíaco depende do nível de cálcio no sangue. Peristaltismo intestinal depende do nível de cálcio no sangue. Contrações musculares depende do nível de cálcio no sangue. Coagulação sanguínea depende do nível de cálcio no sangue. Então, até parada cardíaca pode acontecer se baixar o nível de cálcio no sangue. Por isso, o organismo tem esse mecanismo regulador. Baixou vitamina D, baixou a absorção, aumenta o paratormônio, que vai buscar o cálcio para nivelar. Me dá um sintoma, antes da gente seguir, um sintoma de falta de cálcio físico. Veja, até 30% de perda de massa óssea, ninguém percebe nada. A partir de 30% de perda de massa óssea, começa a fragilidade do osso e as microfraturas, principalmente na coluna. Aí é que começam os sintomas. E nós vemos aí já é tarde demais ou não? Nunca é tarde. Tá. O ditado que diz, nunca é tarde. Não sei a questão óssea como é que é. Porque só prevenir e evitar a piora maior já é bom. Mas o que eu quero dizer? A gente vê essas pessoas arcadas, corcundinhas, essas pessoas mais idosas. Por quê? E não sente quase dor. Por quê? A perda de massa óssea é tão lenta. É por isso que elas começam a envergar? Porque perde sustentação. E uma das definições de osteoporose é exatamente essa. O osso perde massa óssea, perde a qualidade do osso, deixa as trabéculas mais frágeis, propensas a fraturas. E quando esse encunhamento vertebral é lento, as pessoas não sentem tanto, mas quando ocorre uma fratura aguda, a dor é insuportável. Exatamente, minha mãe sofreu isso, numa queda em São Paulo. Faz uma radiografia, vê uma vértebra amassada. Isso. Faz uma vértebra amassada, a primeira coisa que a gente vai pensar é um tumor ou uma metástase. Isso aí já começa uma série de investigações para descartar o que nós chamamos de osteoporose secundária. Então, temos dois tipos de osteoporose primária, que vem na fase da menopausa e na velhice. E a secundária que vem por alguma doença. Então, a gente sempre tem que descartar a secundária para poder tratar. Porque não adianta tratar uma secundária como primária, que não vai dar certo. Ou tratar uma primária como se fosse uma secundária. Então, tem que ter o diagnóstico preciso. Um outro detalhe importantíssimo em termos de orientação para as pessoas é que 90% da massa óssea que as mulheres principalmente vão ter a vida todinha, elas ganham até os 19 anos de idade. 90%, quase tudo. E os 10% que falta para completar os 100% ganham até os 30 anos de idade. Sim. Vê como é grande a importância de fazer a prevenção na infância, na adolescência e o adulto jovem.
porque é isso que eles vão carregar a vida inteira. E a prevenção está na vitamina C e na D? Nós vamos chegar ali também. Na vitamina C não, cálcio, né? Isso aí é o que nós chamamos de pico da massa óssea. As pessoas que se prepararam têm um pico da massa óssea elevado e vão ter muito menos falta de cálcio lá na frente. E as pessoas que, inadvertidamente, por falta de orientação, isso e aquilo, ganharam pouca massa óssea, que é o pico da massa óssea baixa. Essas vão sofrer mais, porque quanto menos ganha agora, mais falta vai fazer lá na frente. Dos 30 aos 40, praticamente estabiliza, não ganha nem perde. Agora, a partir dos 40 anos de idade, começa a perder 0,5% do cálcio do corpo por ano. Independente de estar tomando ou não? E a partir da menopausa, 3 a 5% de perda de cálcio do corpo por ano. Aí vê como é que as coisas vão acelerar. Claro que a pessoa está fazendo prevenção, ele está se protegendo, mas como ninguém sente dor, e a osteoporose tem essa característica, é um ladrão silencioso. E podemos fazer, para analogia, um comentário útil também para as pessoas, Sim. que a hipertensão arterial é um assassino silencioso. A hipertensão, A pressão alta mata, a pessoa nem sabe que tem hipertensão. E a osteoporose é um ladrão silencioso. Quando ele descobre, a coisa já andou bastante. Aí que está a importância da prevenção. Osteoporose, doutor, tem alguma coisa, é um caminho para o câncer de ossos? Não, aí? nada a ver. Nada o câncer de osso pode levar à osteoporose. É o contrário. É a osteoporose secundária. Mas a osteoporose em si não tem nada a ver com o câncer. A primária. A primária tem a ver com os fatores hormonais da menopausa e com a idade avançada. Essa é a primária. Como no homem também é o hipogonadismo que provoca a osteoporose. Existe, vamos supor que uma paciente vai no seu consultório, ou um paciente, e ele está com osteoporose. Ela não é generalizada, né? Ela é localizada tudo. Pouquíssimas pessoas vão com diagnóstico de osteoporose. Sim. A quase totalidade desconhece. Vai por dor nas costas. Exato. Tá, e aí constata-se... Aí faz a radiografia, aí a gente vê tudo que está ali. E um dos detalhes que a gente observa é exatamente a massa óssea. Quando a radiografia sugere perda de massa óssea, a gente vai para a densitometria óssea. Isto. Essa é que vai dar o diagnóstico da quantidade de perda de massa óssea. E aí, tem solução? Claro que tem. Claro que tem. A partir daí, nós vamos começar a fazer a orientação. Mas constatou a osteoporose, que a densitometria não diz se é primária ou secundária. Sim. Ela só diz que tem osteoporose. E tem os diversos graus de osteoporose. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar essa osteoporose do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de imagem, ultrassonografia de abdômen total, raio-x de tórax, para se chegar à causa. Exames de tireoide, paratireoide, exames da suprarrenal, para ver se ele não está com algum tumor de suprarrenal produzindo motocorticoide e provocando perda de massa óssea. Então, tem uma gama de exames para serem feitos para a gente, pelo menos, descartar osteoporose secundária. Descartou a osteoporose secundária, nós vamos começar a osteoporose secundária, câncer. Câncer, okay. É uma delas. Mas pode ser hiperparatiroidismo, okay. Pode ser o tumor de suprarrenal, pode ser um monte de outras patologias provocando câncer. Existem patologias de má absorção intestinal, entendeu? Pessoas com intolerância à lactose, que não ingerem alimentos suficientemente ricos em cálcio. E tem muita coisa. Muitos medicamentos provocam osteoporose. Então, a coisa não é assim tão simples. A coisa precisa ser detalhada, especificada, diagnosticada, para iluminar um caminho a ser seguido. Andar no escuro não chega em lugar nenhum. Mas quer dizer, algumas perguntas aí. Primeiro, uma mulher que teve muitos filhos, ela tem mais propensão a ter osteoporose? A nulípara tem mais propensão de osteoporose do que a que teve filhos. Como é que é? Ela perde cálcio, entendeu? Perde, sim. Mas a osteoporose acomete principalmente mulheres de cor branca, magras, baixas, sem filhos e depois da menopausa. Esse é o perfil da mulher. Claro que todos os outros podem ter também, com filho ou sem filho, todo mundo pode ter, mas o perfil da mulher suspeita de osteoporose é exatamente esse que eu citei. Nós paramos ali na questão o cálcio,
com a vitamina D. Então. A vitamina D, como eu posso repor vitamina D? Repor já é exame. Para eu absorver, para eu ter vitamina D no meu corpo, onde ela está e o que eu devo fazer? A maior fonte de vitamina D do nosso organismo é o sol em contato com a pele. Quando a pessoa toma sol. 15 minutos ou não? 15 minutos é suficiente. É o suficiente. Dizem alguns autores 3 vezes por semana. Evidentemente que 15 minutos todo dia, ou mais do que isso todo dia, é muito melhor. Agora, tem um detalhe. Não adianta a pessoa dizer, vou ficar da manhã até a noite no sol para ganhar. Não. Existe um termostato que a partir de uma determinada temperatura da pele para de fabricar vitamina D. Porque senão ia absorver tanto cálcio que ia calcificar tudo. Então existe esse mecanismo de segurança também. Então, maior fonte de vitamina D do nosso organismo é o sol em contato com a pele. Primeiro ponto. Agora, um detalhe. Acima de 50 anos de idade, a pele só consegue fabricar 40% de vitamina D em relação ao adulto jovem. Se o adulto jovem fabrica 100 unidades, o idoso, entre aspas, acima de 50, fabrica só 40 unidades. Isso é pouco. Na dieta, não existe alimentos ricos suficientemente em cálcio, em vitamina D, para suprir nossas necessidades. Opa, não existe? Não existe. Olha. Então, os alimentos que mais vitamina D tem são os peixes de água fria. O salmão, o atum, o bacalhau, a sardinha, o arengue. Esses são peixes que têm mais vitamina D. Mas se a gente comesse esses peixes da manhã até a noite, ainda não teríamos condições de suprir as necessidades de vitamina D. 50 gemas de ovo por dia daria a quantidade de vitamina D necessária. Impossível. Aí o senhor falou de unidade e me lembrei aqui, essa vitamina D que a gente compra, que tem em cápsulas, tudo isso aqui, ela é dividida por UI, Unidades Internacionais. Alguns dizem que é perigoso você ingerir 5.000 unidades internacionais no dia. Qual é o mito e qual é que não é isso? Os comprimidos de cálcio, todos vêm com vitamina D. Uns vêm com 200 unidades, outros vêm com 400 unidades. Então, as pessoas que querem fazer prevenção sem uma orientação adequada, eles tomam cálcio com vitamina D. Aí eu pergunto, e a vitamina D? Não, eu tomo no cálcio. Mas no cálcio, tem 400 unidades. Aí é que está. Qual é a quantidade de vitamina D que essa pessoa precisa? Essa é a pergunta. Eu tenho que dosar a vitamina D no laboratório para saber quanto ele tem. E uma coisa interessante, a hipovitaminose D é uma pandemia. Pandemia significa universal. Sim. Maioria, 80% das pessoas no mundo inteiro têm deficiência de vitamina D ou insuficiência de vitamina D. Então, é preciso considerar que se no sol não dá para conseguir, na alimentação não dá para conseguir, tem que ser no remédio. Agora, tomar 5.000 unidades, quando a pessoa precisa 50.000, também não vai adiantar nada. Mas se ela tomar mais, ela tem algum problema? Ela pode intoxicar. Pode intoxicar, claro. Olha o perigo, mas a pergunta foi proposital. A dose para intoxicação é acima de 150 unidades semanais. Semanais. 150.000 semanais. Não chega a isso, nunca. É muito difícil acontecer. Então tá. Então, o que nós fazemos? Mas a informação já é importante. 1.000 unidades semanais. 150 unidades, não é 1.000. 150 unidades? Desculpa, mas 150.000 unidades. 1.000, porque é 5.000 geralmente que vem aquela coisa. 150.000 unidades. Então tá. Então, o que acontece nisso aí? Nós temos que fornecer vitamina D proporcional às necessidades. Se uma pessoa tem 25 unidades de vitamina D no sangue, eu vou suprir com uma quantidade menor. Se a pessoa tem 5 de vitamina D no sangue, eu tenho que botar 50.000 unidades para eles, senão não adianta nada. Mas isso quem vai poder avaliar é sempre um médico, claro, mas a maioria das pessoas compra via internet aí, que tem essa facilidade. Então, eles tomam D e ficam se iludindo, tomam a vitamina D e ficam se iludindo, porque podem não estar tomando aquilo que estão precisando. Eu quero formular uma pergunta que hoje de manhã, quando eu estava fazendo o programa ao vivo, o outro que eu faço de manhã, um amigo, sabendo que o senhor vinha aqui, ele diz assim o seguinte: eu sei que a osteoporose é causada pelo problema de absorção de cálcio, um dos problemas, né?
A minha noiva fez aquela cirurgia de redução do estômago e o médico disse que isso influencia na absorção. Eu queria saber se isso pode influenciar. Acho que temos, nos dias de hoje, muitas pessoas que vão fazer cirurgias e essa pergunta é importante para saber o que fazer nesses casos. Tem fundamento aqui o que ele está preocupado com a noiva dele? Indiretamente tem fundamento. Por quê? Porque a pessoa que operou o estômago, fez redução de estômago, ele não consegue mais ingerir quantidades de alimentos que tenham cálcio. Entendeu? Então, ele vai oferecer menos alimentos com cálcio para ele. Mas a absorção do cálcio é feita lá no intestino, na presença da vitamina D. Então, já diminui a oferta, diminui como os outros todos que não tomam banho de sol, diminui a quantidade de vitamina D que eventualmente está recebendo. É obrigado a começar a perder massa óssea. Então, é obrigatório fazer todas essas análises, essas avaliações, para saber o que vai tomar, quanto vai tomar e quanto tempo vai tomar. Porque senão a tendência é a pessoa começar... Ela fica satisfeita de uma coisa? Se prejudicar sem ganhar aquilo que ele está precisando ganhar. Então a pergunta foi muito importante aqui, porque... esse tipo de paciente precisa um acompanhamento contínuo. Sempre, semestralmente, tem que ir lá dosar vitamina D, cálcio no sangue, cálcio na urina, o paratormônio e a vitamina B12. Isso tudo é no hemograma, doutor, ou não? Sim, exame de sangue e urina. E urina, tá, ok. Um detalhe importante é que a pessoa que perde massa óssea, o cálcio que ela está perdendo vai embora pela urina. Então a tendência é fazer muito cálcio na urina. Quando a pessoa tem muito cálcio na urina e toma cálcio, ele vai fazer pedra no rim. Opa. Então, o que a gente precisa para dar cálcio? Primeiro, dosar o cálcio na urina. Como dosar o cálcio no sangue, o paratormônio, tudo aquilo ali, para podermos saber se pode dar cálcio ou não. Então, quando a pessoa tem muito cálcio na urina, primeiro a gente estanca o cálcio na urina para depois dar o cálcio. Senão, aí a segurança aumenta. Por que geralmente as pessoas, isso é o que o senhor acabou de dizer, qual é uma das causas de fazer com que a pessoa perca muito cálcio na urina, por exemplo? Perda de massa óssea. A perda de massa óssea. A partir dos 40 começa a se perder 0,5% do cálcio do corpo por ano. E o que eu considero como massa óssea? É o tutano ou é o osso em si, a constituição física dele? Como é que é isso? Compara uma coluna de concreto. Tá. Tem o ferro dentro. Sim. E tem o cimento em volta. Isso. O cimento vai indo embora, que é o cálcio que vai indo embora. Boa analogia. A microarquitetura do osso, que seria o ferro, ele não aguenta suportar o peso da laje. Começa a ficar exposta. Ele começa a afundar, começa a quebrar. Tá, ok. É exatamente a mesma coisa. Então isso falamos o que aconteceu. Como que eu curo, então? Como que eu trato uma osteoporose? Como eu resolvo um problema de coluna, que a maioria das pessoas, quando descobre, já está num caso sério, né? Uma coisa é tratar já o problema instalado. Outra coisa é evitar o problema instalado. Mas já instalado, como é que fica? Então, o problema instalado vai exigir prevenção farmacológica, uso de medicamentos para fazer isso aí, como também procurar reduzir as causas que se somam ao problema hormonal, ou seja lá qual outro problema. Por exemplo, o tabagista. O tabagista é um candidato sério à osteoporose. O etilista ou alcoolista, ele é um candidato seríssimo. O hipogonadista, aquele que toma refrigerante tipo cola em excesso, chocolate em excesso, bebida alcoólica, então, é aquilo que eu falei agora, tudo isso precisa ser removido do dia a dia da pessoa como tratamento. Já começa ali o tratamento dele. Obrigatório a exposição ao sol. Mesmo que ganhe pouca vitamina D na exposição ao sol, qualquer coisa que ganhar já vai ser bom. As caminhadas, para quê? Porque o impacto fixa o cálcio no osso. O impacto fixa o cálcio no osso. O exercício para ganhar massa óssea tem que ser antigravitacional. O exercício dentro da água, o ganho é insignificantemente pequeno.
exercício na água. Então a pessoa faz é ótimo também, coração, respiração, tudo aquilo que eu já disse, mas para ganhar massa óssea não adianta, é preferível exercício que tenha impacto antigravitacional, fora d'água, esse é o que vai dar mais. Agora, também obedecendo limites. A caminhada. A dieta rica em cálcio, para oferecer cálcio, isso tudo é tratamento, para a pessoa poder absorver cálcio melhor. A correção da vitamina D e os medicamentos quando necessário. Então nós temos o que nós chamamos de medicamentos antirreabsortivos. Nós temos os anabolizantes, são medicamentos que dão ganho de massa óssea. E que a turma toma sem prescrição nenhuma? Geralmente não. Eu acho que esse tipo de medicamento já é mais dirigido pelo médico. Mas o maior problema não é esse, de tomar sem controle. O maior problema, anabolizantes de academia, esses? Não, o maior problema do tratamento é a falta de adesão. As pessoas começam e não dão sequência. Porque melhorou um pouquinho, acabou, interrompe. Isso acontece com quase totalidade das pessoas. Tem dor, corre para o médico. Acaba a dor, corre do médico e das orientações médicas. Exatamente assim. Me diga uma coisa, me veio à mente aqui, eu vou perguntar. Um dos problemas que a gente vê com contumácia e uma das dores mais terríveis que tem são quando tem deslocamento de disco intervertebral. É isso? Hérnia de disco. Isso é uma coisa muito comum. E o que provoca isso, doutor? Muito comum. Veja, a hidratação do disco, a nutrição do disco intervertebral, até os 10 anos de idade, ela é feita por irrigação. Então, são artérias que chegam lá no disco, levando o alimento, sangue e oxigênio. A partir dos 10 anos de idade, a nutrição do disco começa a se transformar de irrigação por embebição. E a nutrição por embebição, ela é muito menos eficiente do que a nutrição por irrigação. Então, o que acontece? O disco começa a desidratar e degenerar. Mas por quê? É um erro do corpo humano, digamos assim? O corpo humano... Evolução, envelhecimento, já começa ali. Tá. Então, o disco bem hidratado não quer dizer que ele já degenera naquela idade. Claro que não. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento. O disco bem hidratado, ele recebe a pressão e distribui as forças igualmente em todas as direções. Por isso ele é um amortecedor do impacto. Agora, o disco que já começa a desidratar, ele começa a distribuir o peso que ele recebeu mais numa direção do que na outra. E essa força, essa pressão... má postura pode ajudar isso? Também. Rompe o anel que envolve aquele núcleo gelatinoso e aquilo sai para fora. Puxa. E quando sai para fora, vai pegar ou o nervo de um lado ou o nervo do outro. E aí faz o que nós chamamos de hérnia de disco. E aí? Aí, o que acontece? Dor intensa, médico, diagnóstico, aquela coisa toda. Num passado muito recente, aqui em Florianópolis, quando a população era muito menor, e os casos eram muito frequentes, se operava 200 hérnias de disco por mês. Não brinca, sério? Hoje não se opera 5. Por quê? Hoje se viu a evolução, a história natural da hérnia de disco, e hoje a gente sabe que a quase totalidade cura sem cirurgia. Como? Interessante. Remédio? Não, ela vai absorvendo com repouso, com remédio. Ah, sim. Ela vai absorvendo. Mas interessante assim, a história que a gente conhece de um paciente lá em São Paulo que internou no hospital para operar com uma hérnia de disco. O rapaz ficou com medo da cirurgia e se mandou, fugiu do hospital. Imagino, puxa. E passaram alguns anos, esse mesmo paciente voltou para o hospital. E aí o que ele viu? Os médicos foram ver a ficha dele, hérnia discal. E a cirurgia? Não operei, mas estou bom. Aí eles começaram a acordar e começaram a observar com mais calma, sem indicar a cirurgia de imediato. E aí começaram a ver que quase todas resolvem sem cirurgia, só tratamento. Um outro exemplo disso, também é um pouco esdrúxulo, mas... Não, mas sempre vale, claro. A paciente, uma senhora, internou com hérnia de disco no hospital para operar, operou a hérnia, fez o repouso pós-operatório e ficou boa. Aí foram fazer o controle mais tarde e viram que operaram o disco errado.
Mas ela ficou boa. Mas ela ficou boa. Qual foi a conclusão? Não precisava ter operado. Então, isso começou a abrir a mente dos médicos e começaram a ter mais paciência, mais cautela e mais... Aprender em cima do erro, né? Aprendeu em cima do erro. Outro problema sério, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com ortopedia, muita gente reclama, bico de papagaio tem alguma coisa a ver com... O que é isso? O envelhecimento é inexorável, né? Como nós falamos antes. A longevidade hoje é realidade. E a falta de exercício, as tensões dos músculos em cima dos ossos, eles tracionam demais o ponto de inserção e formam calcificações. Então pode calcificação é excesso de cálcio? Não, de tração. É de tração. Isso que é outra coisa. A pessoa pode calcificação, acha-se que a pessoa pode ter uma osteoporose enorme e ter um monte de bico de papagaio. Sim. Isso que não quer dizer que seja muito osso. A inflamação, a tração calcifica aquele ponto de tensão e aí forma o bico de papagaio. Mas pode ter bico de papagaio na coluna, pode ter no joelho, pode ter no quadril, pode ter em qualquer segmento do corpo aonde existe um ponto de tensão ou compressão. Porque a compressão de um osso no outro também gera a formação de bico de papagaio. Existe é um mito ou é uma realidade que eu vou lhe perguntar? Todo mundo diz que tem um pé mais curto que o outro. Isso é verdadeiro isso que... nós não temos... Se a gente for lá na Felipe Schmidt, fechar a rua, pegar 100 pessoas e medir as pernas deles todos, 75 vão ter uma perna mais curta. Ou seja, 75% das pessoas têm perna mais curta. Mas diferenças assim que não são assim perceptíveis e não provocam nenhum tipo de agressão. Até 2 centímetros, quer dizer, quanto mais perto de 2 centímetros, mais tendência de agredir. Acima de 2 centímetros é obrigado a tomar alguma providência. Então isso é verdadeiro mesmo? É verdadeiro. Durante o desenvolvimento, uma perna pode crescer mais do que a outra. O traumatismo na infância, a fratura de um osso na infância, estimula o crescimento. E geralmente, quando não tem encurtamento durante a consolidação, a fratura estimula o crescimento do osso. Então, a perna quebrada vai ficar mais comprida do que a perna não quebrada. Então, só vai dar eventualmente um problema, tipo de dores ou de coluna, se ultrapassar 2 centímetros. De um modo geral, assim. Mas pode ter dor nas costas por somatória de fatores. Esse mais outros fatores. Sempre tem mais de um fator. Uma outra pergunta. Dizem também, curiosidade, nada melhor do que pegar um traumatologista, um ortopedista, dizem que nós, quando dormimos, quando nós estamos deitados, nós somos 2 centímetros mais compridos? Eu não digo 2 centímetros. Não chega a isso? A criança cresce muito mais de noite do que durante o dia. Porque durante a noite não tem o peso do corpo em cima no amortecedor que é a coluna. Então, à noite, deitado, depois de uma determinada hora, porque o disco, para deixar a pessoa mais comprida, ele tem que se hidratar no repouso. Entendeu? Agora, de manhã nós temos uma altura, à noite nós temos menos altura. Agora, durante a noite, se vai deitar e vai medir, claro, não deu tempo de então recuperar alguma coisa. Quer dizer, quando a gente levanta, nós estamos um pouquinho mais alto. A altura é maior. E de noite a altura é menor. Isso é normal, realmente. Agora, outros detalhes. A dor também deixa a pessoa mais arcada, menos altura. O emocional deixa a pessoa mais arcada, menos altura. O eufórico, ele fica mais esticado, mais altura. Então, varia, sim, uma série de situações. Uma cena muito feia, assim, da gente ver, esteticamente na rua, é exatamente aquela, que lembra o Quasímodo, né? O Quasímodo, o Corcunda de Notre Dame, e outra que eu vejo, assim, não aquele Corcunda da velhice. Existem pessoas que têm só o pescoço para frente. O que é isso? Quando só essa parte vem para frente, é algum problema? Na realidade, isso aí é o que nós chamamos de cifoescoliose. Como é que é? Cifoescoliose. Cifoescoliose. É uma acentuação patológica da corcunda. Patológica. Mais o desvio da coluna.
Então, quando somos que é aquela pessoa que mal sequer consegue olhar para frente, né? A escoliose sozinha, sem a cifose acentuada, não deixa tanta deformidade. Mas a cifoescoliose deixa uma deformidade muito grande, muito feia. Mas isso é degenerativo mesmo? Ou isso aí poder-se-ia ter evitado uma situação dessa? Claro, um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Mas na situação que chega, ela fica irreversível. Existem crianças que já nascem com defeito, que nós chamamos de hemivértebra, ou de quarta vértebra, que nós chamamos um quarto de vértebra, uma anomalia na coluna que faz com que um quadradinho fica certinho em cima do outro, mas quando chega a encunhada, a partir daí vai entortar tudo. Sim. Então, quando essa hemivértebra de base posterior, a pessoa vai ficando arcada cada vez mais. Então, essa é uma cifose congênita. E a cirurgia já na fase do diagnóstico, lá seja 1 ano de idade, 2 anos de idade, fica muito mais já fácil. opera. Está em crescimento, não está desenvolvido ainda. Ela cresce perfeita. E a cifoescoliose já é patologia mais grave, deformidades maiores, e que quanto mais precoce diagnóstico e tratamento, melhor. Mas depois que ela está feita, não tem mais jeito? Não é que não tem, tem também, mas a preocupação maior é estabilizar a coluna através de cirurgias para evitar progressão maior. E o risco de lesão medular e paraplegia ou tetraplegia é muito grande. Então, aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Eu já vi gente assim, tipo, que virou um ciborgue. E o senhor já fez alguma cirurgia ou participou de alguma cirurgia onde se substitui por prótese a coluna vertebral? Não, na realidade... Como é que é isso? Existem várias situações. Eu acho isso fantástico. A fixação da coluna nas lesões traumáticas, nas lesões tumorais, entendeu-se? Em doenças, várias doenças que precisam de algum tipo de estabilidade, se usa barras de ferro, se usam parafusos dentro da coluna, mas nos pontos onde não toca em medula nem raiz nervosa, porque senão o estrago Não, mas isso fica dentro maior. Da pessoa, eu acho incrível. Sim, isso aí. Fica. E por que não tira muitas vezes? Porque para tirar, a agressão cirúrgica é do tamanho da agressão que foi feita para botar, entendeu? Então, na maioria das vezes não há necessidade de retirada, a não ser que surja algum tipo de complicação. E esse tipo de cirurgia que eu citei aqui é comum ou não? Diária. Sério? De instalar? Todo santo dia. Puxa vida. Maiores ou menores, todo santo dia. No mundo inteiro. No mundo inteiro? E aqui também. Poxa, acho que a gente pensa, né, porque colocar parafuso na perna, eu já coloquei alguns anos atrás 22 parafusos na perna de um paciente. Puxa. O ônibus atropelou ele. Puxa vida, hoje parece não passa no aeroporto naquele bip-bip ali, não tem. Tem que levar atestado, tem que levar atestado, radiografia para provar que. Nós temos 5 minutos, não falei que o tempo corria aqui, ó. Nós estamos conversando lá, temos 5 minutinhos. Que bom. Eu quero que o senhor diga aqui, nesses 5 minutos que nos restam, o que é importante, o senhor como médico veterano, já decano, o que é mais importante para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse programa e que têm filhos pequenos ainda e que têm tempo de fazer toda essa profilaxia, o que o senhor recomenda para as pessoas cuidarem da sua própria saúde e todos esses problemas que o senhor cuida, que o senhor trata, assim como dos seus filhos, dos seus netos? Uma recomendação. Veja, enquanto a criança é pequena, o contato íntimo dos pais com a criança é grande. A hora do banho é para trocar, é para vestir. Quando a criança atinge uma idade que ele começa a fazer isso sozinho, os pais se sentem aliviadíssimos, porque não precisam mais estar ali pegando, dando banho, trocando, botando roupa. Então eles perdem aquele contato íntimo com a criança. Não vê se está pisando direito, se tem alguma... Eles não observam mais nada. E exatamente dos 10 anos em diante que as deformidades da coluna... Olha que importante, hein? Mais aparecem. E quem que vai descobrir as deformidades, que é a escoliose, na maioria das vezes? Ou é a costureira, ou é, na época das costureiras, porque hoje já se compra tudo pronto. Sim. Mas alguém que vai botar a roupa, arrumar a barra, isso, aquilo. Então, é a costureira ou o alfaiate, seja lá quem for,
ou o professor de educação física. Sim. Esses é que descobrem as deformidades. E na maioria das vezes já estão aparecendo. Quer dizer, já perderam um determinado tempo. E nas meninas é mais precioso ainda o tempo, porque o crescimento delas se faz mais 2 anos a partir da menarca. Ficou mocinha, só cresce mais 2 anos. A maioria das meninas hoje, com 10 anos, já estão mocinhas. Exato, 10 anos. Com 12 anos de idade já acabou o crescimento. E qual é a angústia disso aí? É que o crescimento é o fator de correção. Não tem mais crescimento, não tem mais correção. Entendesse? Então, a partir daí, a preocupação aí é evitar a dor, aí é correr atrás do prejuízo. Então, é importante, então, os pais, contato frequente, os avós, contato íntimo, avaliações periódicas. Agora, é dramático também, muitas vezes, ou incômodo para a gente, chega um paciente adulto e diz para a gente, meu filho tem não sei o quê, trago. Se você diz traz, pode pensar que é interesse. Se você diz não traz, amanhã ele vai dizer para ti, olha aqui, ó, você disse que não precisava. Eu falo, ó, achas que tem alguma coisa errada? Leva para alguém ver, seja quem for. Mas não precisa ser aqui, pode ser onde for, mas leva. Leva num pediatra, um clínico geral, claro, para poder indicar. Claro. Mas é importante levar. Então, Obrigatório. observar Obrigatório. o que o doutor disse, até os 10 anos nos meninos, né? E até os 12 anos na menina, principalmente depois que ela tem a menarca, né? Menarca. A primeira menstruação, isso é importantíssimo, porque aí ela já... Agora, os meninos já vão bem mais longe. O crescimento dos meninos vai até 16, 17 anos de idade. Mas quanto mais cedo começar a aproveitar o potencial de crescimento, é melhor. Porque o crescimento ósseo é inversamente proporcional às pressões que ele suporta. Se ele está crescendo torto assim, esse lado vai crescer muito pouco e o outro lado vai crescer mais, vai entortar cada vez mais. Agora, invertendo isso, nós vamos corrigir. Uma coisa que as pessoas fazem aqui, gostam muito de estralar dedos, tem algum problema? Diz que engrossa a articulação, é verdade ou não? Não tem nada. A pessoa se sente confortável. Agora, muitas vezes ele tem essa necessidade porque ele sente alguma coisa. Sim. Então, não é que vai engrossar. Provavelmente, a patologia que está obrigando ele a fazer essas coisas é que obriga ele a fazer isso. Mas vai engrossar não é por causa disso, é por causa da patologia. E outra coisa, tem algum perigo da gente... Existe um benefício da gente fazer a barra de realmente você se pendurar para você soltar a pessoas sua coluna? rígidas não agride tanto, mas pessoas com dor, o inconveniente é que nessa posição aumenta muito a lordose lombar. Aumenta? E a lordose aumentada é agressão e motivo de dor nas costas. Então, quem tem dores, não faça nenhum exercício sem... Não, quem tem dor precisa fazer diagnóstico, tratamento, resolver o problema e receber a orientação dos exercícios. Então, tá aqui, ó. Estamos em cima da hora. Dr. Antoine Crisoverges, ele é médico traumatologista. Quem quiser mais orientações, o e-mail é Antoine Crisoverges, né? Antoine, não, @matrix.com.br. Exato. É só Antoine? Antoine, @matrix.com. Antoine do francês Antoine, @matrix.com.br. Tenho certeza que o doutor Antoine responderá perguntas eventualmente que vocês queiram esclarecer. Que o objetivo dele como médico dos velhos tempos, como deveriam ser todos, né? Ele zela pelo bem-estar do seu semelhante. Então ele mostrou uma série de coisas de profilaxia para que você seja não um paciente dele, um futuro amigo dele, né? Um detalhe, é dos novos tempos, não é dos velhos tempos. É claro, dos novos tempos, Estou é isso aí. super atual. Nós estamos aí, claro que sim. O atual, que eu digo na questão da experiência, não tenha nem dúvida disso. Então, obrigado, doutor Antoine. Prazer imenso. E para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.